Então, pessoal, o tema de hoje é voltado aí para a saúde, né? E a questão é antibióticos e anti-inflamatórios. Qual a diferença entre eles? Qual é o melhor? Então, de uma maneira bem objetiva, a gente vai tentar esclarecer isso de maneira simples, linguagem simples, né? Porque a gente vê muito no dia a dia que as pessoas cometem equívocos, seja por quererem se automedicar, ou mesmo quando o médico passa, a pessoa tenta repetir aquela receita que ela já usou, e aí faz confusão, né? Então, vamos a esse esclarecimento. Primeiramente, falar sobre os antibióticos, né? Antibióticos, eles são medicamentos usados para tratar infecções bacterianas, tá? Então, são eficazes contra bactérias, tá? Eles não são eficazes contra vírus, contra infecções virais, tipo gripe, né? E nem a maioria das demais infecções, por exemplo, fungos, né? Parasitas. Parasitas têm remédios próprios para eles. Então, antibiótico é para infecções bacterianas. Coloquem isso em mente. E eles agem destruindo mesmo aquelas bactérias, né? Ou, em outras situações, eles detêm a sua reprodução, ou seja, eles impedem que aquelas bactérias continuem a se reproduzir. E aí, as nossas defesas, né, nossas células brancas, se lembram lá das aulas de ciência, né? Nosso sangue tem as hemácias e temos os leucócitos. Os leucócitos são as nossas defesas. E aí, se o antibiótico impede a multiplicação das bactérias, dá tempo dos nossos leucócitos chegarem lá e combaterem essas bactérias de uma forma mais eficaz, né? E aí a gente começa a melhorar e a se curar da doença, né? Então, antibiótico age dessa maneira aí. Os antibióticos, eles podem ser específicos, alguns tipos são muito específicos para determinados tipos de bactérias. Por exemplo, pode ser específico só para bactérias gram-positivas, que é um tipo de bactéria, ou só contra bactérias gram-negativas, que são outros tipos de bactérias. Ou então, eles podem ser antibióticos de amplo espectro, ou seja, eles agem tanto sobre bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. E aí, a escolha vai depender do tipo de bactéria em questão, da doença, do tipo de infecção que o médico vai avaliar. Inclusive, quando necessário e quando tem tempo, porque às vezes a infecção já está se tornando perigosa, o médico, pela sua experiência, vai já passar um antibiótico que ele acha que vai resolver, ou porque ele é de amplo espectro, ou pelas características da infecção, o médico sabe que, olha, deve ser gram-negativa, deve ser gram-positiva, e aí muitas vezes não dá tempo de fazer uma bacterioscopia ou uma cultura com um exame de antibiograma para ver qual é o antibiótico mais adequado. Quando é possível fazer isso, é melhor. Faz-se a cultura, verifica-se qual é o tipo de bactéria, faz-se o antibiograma, que aí ele vai indicar qual antibiótico é mais adequado, e aí o médico vai poder prescrever o antibiótico perfeito para debelar aquela infecção. Mas quando não tem esse tempo, ele vai pelo seu know-how, pela sua experiência, pela sua expertise. E os tipos de antibióticos? Quais são os mais diversos, pessoal? Tem aqueles tradicionais, desde os primórdios quando surgiu, né? A penicilina, a tetraciclina. Penicilina tem algumas variantes aí dela, que são antigas, mas são eficazes, né? Infelizmente, lógico, algumas bactérias já se tornaram resistentes a esses antibióticos mais tradicionais, mas eles continuam sendo úteis na clínica médica aí. Temos as sulfonamidas, né?
temos quinolonas, cefalosporinas em diversas famílias, né, gerações, geração 1, 2, 3, 4. Temos esses mais modernos, macrolídeos, né, como, por exemplo, a azitromicina, que foi tão aí difundida para uso em vírus, né, que não é o adequado. Antibiótico não é adequado para vírus. Algumas situações, às vezes uma doença começa com vírus, aí algumas bactérias também se aproveitam da fragilidade do corpo e proliferam, aí sim, às vezes tem uma pneumonia associada, mas é de causa bacteriana, e aí pode-se usar um antibiótico, mas não se usa antibiótico para gripe, para virose, doenças causadas por vírus, tá? Não se deve fazer isso. E os antibióticos, né, eles podem ser usados para diversas doenças, né? Tipo amidalites, faringites, desde que sejam de origem bacteriana. Meningites bacterianas, endocardites bacterianas, pneumonias bacterianas, gastroenterites, né? Então, as infecções intestinais, né? As mais diversas. As infecções do trato urinário, da bexiga, dos rins, lá da uretra. As doenças sexualmente transmissíveis, né? Aí são as mais diversas. Sífilis, gonorreias, enfim, uma série de doenças sexualmente transmissíveis que podem ser combatidas de forma eficaz usando o antibiótico certo, né? Prescrito por médico que vai saber diagnosticar e prescrever o remédio correto. Mas antibióticos também têm o seu ônus, né? Tem o bônus e tem o ônus. Então, eles têm a possibilidade de causar reações adversas, algumas graves, né? Podem causar toxicidade hepática, né? Então, a pessoa vai ficar com seu fígado comprometido, pode, em alguns casos, evoluir aí para uma hepatite, seja uma hepatite aguda ou até uma hepatite mesmo crônica, mas ser uma hepatite medicamentosa. Pode também causar insuficiência renal, e isso é um problema para a saúde daquela pessoa. Pode causar alergias, né? Desde alergias leves, como urticária, vermelhidão, até mesmo graves, com um choque anafilático que pode ser fatal se não houver um atendimento rápido para aquela pessoa. Vocês já ouviram falar de casos, pessoas que foram tomar uma injeção na drogaria e aí faleceu, porque muitas vezes não dá nem tempo de chegar no hospital. Choque anafilático dá o edema de glote e se não houver uma ação técnica rápida, pode evoluir para morte rapidinho. Então, os antibióticos também podem causar discrasias sanguíneas, né, que são o quê? Uma anemia, né, ou a diminuição de alguns tipos da série dos glóbulos brancos. Então, são problemas, né, ou de plaquetas mesmo. Podem causar convulsões, né, em algumas pessoas. E principalmente, pessoal, um antibiótico tomado de forma errada, indiscriminadamente, pode causar resistência nas bactérias. Isso é um grande problema de saúde pública, porque uma das coisas que proporcionou um aumento da longevidade das pessoas, além dos aspectos sanitários, foi justamente o surgimento dos antibióticos. Então, se nós tivermos um retrocesso e a humanidade voltar em décadas aí e não ter remédios, medicamentos, antibióticos eficazes para combater determinadas bactérias, nós poderemos ter um grande problema aí de saúde pública. Pessoas morrendo por doenças que a parte médica não tem o recurso para matar. Bactérias novas, super resistentes. Infelizmente já até ocorre às vezes infecções graves que são pegas às vezes em hospitais ou ambulatório e que evoluem para a morte, né? Então, muito cuidado. Antibióticos eles salvam vidas quando usados corretamente. E os anti-inflamatórios?
Então, são medicamentos que tratam inflamações, né, dos tecidos e seus sintomas decorrentes, como a dor, o inchaço, a febre, a vermelhidão. No geral, eles podem ser divididos em dois tipos: os não esteroidais, que são as AINES, né, que são anti-inflamatórios não esteroidais, por isso essa sigla, e os esteroidais, que são os corticoides. De uma maneira geral, eles são usados para tratamento de inflamação pura, sem estar com infecção, ou às vezes associado com infecção. Mas eles só vão combater a inflamação, eles não matam bactérias. E aí também não adianta tomar anti-inflamatório para casos de infecção, porque ele não vai matar a bactéria. E o contrário também, não adianta tomar antibiótico para uma inflamação que não tem bactéria. Um baque, por exemplo, a pessoa bateu o joelho, não tem bactéria nenhuma ali, está só inflamado, tem que tomar o anti-inflamatório. Então isso inclusive começa a responder aquela questão: qual é o melhor? Não tem qual é o melhor, tem qual é o certo, qual é o que tem que ser usado. Então, se usar errado, não tem melhor. E também os anti-inflamatórios, eles ajudam a reduzir alguns sintomas desse processo inflamatório, né? Por exemplo, eles ajudam a combater a dor e também febre, eles ajudam também a combater a febre que está normalmente associada com a inflamação. Os tipos de anti-inflamatórios são os mais diversos, né? Nimesulida, piroxicam, os diclofenaco, sejam eles de sódio, potássio, o ibuprofeno, os corticoides, né, os mais diversos, dexametasona, butazonas e outras corticoides aí que são usados, né, em processos inflamatórios. Enquanto os corticoides impedem a produção de hormônios e sinalizadores inflamatórios, os AINES, né, que são os não esteroidais, impedem a ativação dessas substâncias. Aí já é uma linguagem mais técnica. O que importa é o seguinte: ambos irão ajudar a combater a inflamação, a reduzir o processo inflamatório e não processo infeccioso, né? Tipos de doenças que podem ser usados os anti-inflamatórios: inflamação da garganta, né? Quando é uma causa inespecífica aí, associado ou não com um antibiótico de repente, porque se for uma inflamação da garganta com bactéria, aí toma-se o antibiótico e o anti-inflamatório. Inflamação de ouvido, dos olhos, do nariz, inflamação de ossos, né, cartilagens, músculos, coluna, né, aquelas dores nas colunas que podem ser usados os anti-inflamatórios, porque ali só é inflamação, não tem bactéria, né? Inflamações da pele. Enfim, enquanto os antibióticos combatem os micróbios, os anti-inflamatórios combatem as inflamações, né? Mais importante, pessoal, é os cuidados, porque também eles causam reações adversas, tá? Eles podem causar alergias, né? E principalmente em pessoas asmáticas, pessoas que sofrem de asma, podem ter reações alérgicas graves para os anti-inflamatórios não esteroidais. Por exemplo, aos diclofenaco de potássio, diclofenaco de sódio, a nimesulida. Isso pode causar reações alérgicas graves em pessoas que têm asma e até em quem não tem, em alguns casos. Eles podem causar danos renais, com consequente aumento da pressão arterial na pessoa. Se for uma pessoa que já tem problema de pressão arterial, a possibilidade é mais elevada disso ocorrer e se manter. Se for uma pessoa saudável, retirando o remédio, a pressão tende a voltar ao normal. Ele pode causar gastrite, porque ele vai atacar a mucosa do estômago. Principalmente se a pessoa tomar esses anti-inflamatórios com frequência, ou tomar em jejum, ou não tomar com a quantidade boa de água. Tem que tomar esses medicamentos com um copo de água, de preferência água natural, sem estar gelada. Eles podem causar úlceras a longo prazo, né? Dispepsias, azias, vômito, diarreia, prisão de ventre, sonolência.
Enfim, a pessoa tem que avaliar bem se precisa tomar mesmo anti-inflamatório. Por isso que se deve sempre procurar médicos para que eles prescrevam quando necessário e o tipo correto. Então, pessoal, evite se automedicar, né? Procure assistência médica se estiver doente, não interrompa o uso de medicamentos, principalmente o antibiótico. Se o médico prescreveu para tomar por 10 dias, você melhora com 5 e já para, você pode estar propiciando que essa bactéria retome a multiplicação, se torne resistente e aí vai causar aquele problema sério para a saúde pública, que é cada vez mais a gente ter menos opções de antibióticos. Então esse vídeo é mais para levar conhecimento, né? A gente não quer aqui substituir nenhuma orientação de um médico, de um especialista. E também, né, siga sempre as instruções da bula dos medicamentos, procure o médico ou assistência farmacêutica conforme o caso. Tem alguns casos de alguns medicamentos que os farmacêuticos podem prescrever. Mas é essa a mensagem. Se isso aí lhe ajudou, dê o like, compartilhe com os amigos e fiquem com Deus. Continuem aí se cuidando. Um abraço a todos.